Hoje nós vamos dar início a mais um teste que visa dar uma dinamicidade maior para os nossos grupos de discussão, eventualmente as nossas páginas no Facebook. Então, hoje nós estamos aqui na ambiência do nosso grupo Grandes Questões em Debate, que é um dos 3 grupos de discussão que nós temos, né? O outro é um grupo ligado ao cristianismo budista, né? O outro é um grupo ligado à Sociedade Lei da Fraternidade, e esse aqui, o mais antigo, é um grupo de discussão chamado Grandes Questões em Debate. Esse grupo foi originalmente criado para discutir, inicialmente, a grande questão se o mundo, na atualidade, está agravando gradativamente os seus problemas, aumentando os seus problemas, ou se o mundo está numa trajetória de ir melhorando, dando soluções para os seus problemas, né? Então, há pessoas que defendem a ideia de que o mundo está melhorando, os problemas estão sendo gradativamente solucionados. E outras pessoas que defendem a ideia de que o mundo está vendo os seus problemas agravados. Os problemas mundiais estão estando cada vez mais agudos, né? Bem, então, esse grupo não exclui qualquer outra grande questão que os seus participantes desejem colocar. Mas, nesse caso, nós vamos dar início a um comentário. Eu vou mostrar para vocês aqui uma postagem que um colega nosso, o Alexander Gugel, fez de uma entrevista com esse sociólogo, se chama Jeremy Rifkin. E o título foi dado à BBC, inglesa, né, British Broadcast Corporation, e ele chamou Coronavírus. A entrevista teve como título, a BBC deu, Coronavírus. Estamos diante de ameaça de extinção e as pessoas nem mesmo sabem disso, afirma o sociólogo. Bem, o que nós fizemos? Nós pegamos essa entrevista, transcrevemos lá da internet, né? Colocamos aqui, postamos no nosso grupo de discussão e estamos sugerindo, né, depois da transcrição feita dessa entrevista desse sociólogo Jeremy Rifkin, que a gente vá comentando parágrafo, pergunta por pergunta, parágrafo por parágrafo, como uma forma de apresentar ao grupo, né, o grupo Grandes Questões em Debate, as nossas ideias sobre essa grande questão, se os problemas mundiais estão se agravando ou se eles estão melhorando. Bem, aqui inicialmente há uma breve introdução, apresentação da BBC sobre esse sociólogo. Sociólogo americano, Jeremy Rifkin, se define como um ativista em favor de uma transformação radical do sistema baseado no petróleo e outros combustíveis fósseis. Passou décadas exigindo ou lutando, né, propondo uma mudança da sociedade industrial para modelos mais sustentáveis. Rifkin, é importante isso, é consultor de governos e empresas em todo o mundo. Portanto, é uma pessoa com um reconhecimento internacional. Escreveu mais de 20 livros dedicados a propor fórmulas que garantam nossa sobrevivência no planeta em equilíbrio com o meio ambiente e também com nossa própria espécie. Bem, como o título dado pela BBC está dizendo, essa posição desse sociólogo é claramente no sentido que no presente momento os problemas mundiais estão se agravando. Ele chega a dizer, vocês vão ver mais adiante na entrevista, que nós estamos diante de uma ameaça de extinção e as pessoas nem mesmo sabem disso. Então é uma posição bastante séria, extremada quase, eu diria, né, de que os problemas estão se agravando muito seriamente. Aqui nesse mesmo grupo eu trouxe alguns textos de cientistas, de economistas e tal,
que dizem que não, que o mundo está gradualmente melhorando, resolvendo gradativamente os seus problemas. Já outras pessoas, né, outros textos que eu trouxe também, estão dizendo que não, que em vários departamentos os problemas estão se agravando seriamente. Esse sociólogo está nessa posição, dizendo que os problemas estão se agravando. Nós, nossas obras, nos nossos livros, estamos do lado dessa posição. No presente momento, os problemas mundiais estão, ao nosso ver, claramente se agravando. Mas nós vamos ver como a análise que esse sociólogo faz e nós vamos comentar essa análise apresentando um pouco, né, flashes da nossa interpretação a respeito desses grandes problemas. Então feita essa pequena introdução, né, eu só diria, repetindo, que essa tentativa de gravar esses vídeos rápidos, como nós estamos chamando, é apenas para dar uma maior dinamicidade nas discussões, buscando dar uma maior dinamicidade nas discussões nos nossos grupos em geral. E páginas também, se a gente postar os links para esses vídeos, né, que provavelmente ficarão no YouTube, provavelmente. Então vamos ver, a primeira pergunta que é formulada a esse sociólogo é a seguinte: em sua opinião, qual o impacto da pandemia Covid-19 no caminho para a terceira revolução industrial? Terceira revolução industrial seria o modelo, né, apresentado como solução por esse sociólogo, ou seja, uma mudança bastante séria, bastante radical nas fontes energéticas e assim por diante, né? Então, vamos ver o que ele diz. Qual o impacto dessa nossa pandemia atual para essas mudanças que ele vê como necessárias? Não podemos dizer que isso nos pegou de surpresa. Tudo o que está acontecendo conosco decorre de mudanças climáticas, sobre as quais os pesquisadores e eu estamos alertando há muito tempo. Tivemos outras pandemias nos últimos anos e foram emitidos avisos de que algo muito sério poderia acontecer. A atividade humana gerou essas pandemias porque alteramos o ciclo da água e o ecossistema que fazem o equilíbrio do planeta. Mais ainda ele diz aqui, desastres naturais, pandemias, incêndios, furacões, inundações continuarão, porque a temperatura da Terra continua subindo e porque arruinamos o solo. Então eu gostaria de fazer alguns comentários aqui. Primeiro, essa frase que ele diz que isso não nos pegou de surpresa. E essa entrevista é agora, de 2020. Eu gostaria de mostrar para vocês um texto de um dos nossos livros que foi publicado há 10 anos atrás e ele foi baseado em uma palestra que foi feita um ano antes, 11 anos atrás. Então veja o que eu digo aqui. Buscando resumir, já chegando no final dessa exposição que deu origem a esse livro, uma palestra, buscando resumir, que livro é esse? O livro é esse aqui, ó, O Resgate do Cristianismo Budista. Essa é a capa do livro. A importância, a relevância da mensagem da doutora Anna Kingsford. Nos primeiros livros que chamam a atenção para isso que nós chamamos de cristianismo budista, que nós sinteticamente chamamos de a roda e cruz. Roda é o símbolo do budismo e a cruz o símbolo do cristianismo. E fizemos este símbolo composto aqui com a roda budista e a cruz cristã fundidos, né? Bem, mas nessa obra, repito, foi publicada há 10 anos atrás, está de graça na internet para quem quiser conhecer, no site Anna Kingsford, né? Nesse site aqui, ó, nessa seção Outras Obras, Informações Relacionadas, tem várias obras, cada entrada dessas é uma obra. Tem aqui a obra Roda e a Cruz, uma introdução ao cristianismo budista, e essa obra, O Resgate do Cristianismo Budista, está aqui. Tá? A obra com todos os seus capítulos e tal. Nessa obra, vejam o que nós dissemos há 10 anos, 11 anos atrás. Buscando resumir, há um primeiro ponto no qual a visão desse orador não traz nada de original.
Esse ponto é que podemos ter como sólida hipótese que o mundo hoje se encontra numa trajetória que nos lembra o célebre Titanic. Ou seja, que os problemas estão se agravando seriamente. Isso há 11 anos atrás. Então eu estou dizendo que não havia já 11 anos atrás, não havia nada de original. Já havia outros pensadores como esse sociólogo e outros, né, economistas, enfim, ecologistas, alertando que nós estávamos gerando problemas muito sérios, né? Então eu continuo dizendo. Assim o mundo segue em direção a um tipo de iceberg, alegoricamente, rumando para grandes catástrofes. Em segundo lugar, então eu estou dizendo que em primeiro lugar isso, né? Estamos rumando para grandes catástrofes. Em segundo lugar, aqui já é um pensamento mais original do orador, o mundo nem sequer dispõe dos instrumentos para sair dessa rota de colisão, ou seja, para escapar dos grandes desastres que está semeando. Em nossos dias, há muitas pessoas falando que o mundo está próximo de grandes episódios catastróficos. Veja, eu estou dizendo, há muitos cientistas, pensadores, alertando que nós estamos rumando para a catástrofe. Esse sociólogo é um destes estudiosos, cientistas que estavam alertando nesse sentido. Então, em nosso dia, muitas pessoas falando que o mundo está próximo de grandes episódios catastróficos, com desastres naturais, pandemias. Nós estamos em meio a uma das pandemias mais graves das últimas décadas, né? Essa do Covid-19. Com o agravamento do quadro social, do terrorismo ou das guerras, etc. Como disse, até aqui nada de original. Então, vejam, acho que isso basta por agora, né? Voltemos para lá para o texto. Como ele diz, não podemos dizer que isso nos pegou de surpresa, ele está correto. Uma série de pensadores, inclusive nós e vários outros, alertavam e continuam alertando que o mundo está se dirigindo para grandes catástrofes. E ele diz ali, né? Pandemias, desastres naturais, pandemias, furacões, inundações. Agora mesmo tivemos aí no Brasil esse tal de ciclone bomba e assim por diante, né? Inundações, secas, enfim, está tudo acontecendo isso. Só que pessoas estão dizendo isso há mais de 10 anos, 20 anos, talvez mais ainda. Como já houve antes em Florianópolis, né? Há pouco tempo também tinha tido, não há muito aquele desastre, que foi não foi um furacão, né? Chamado de ciclone bomba, né? Não foi, mas antes desse também já tinha tido outros, né? Então, que aos poucos estava começando a... Essas coisas estão começando a se agravar, Sim. pouco a pouco. As pandemias que estavam anunciadas estão aí, estão chegando, né? Bem, então, nós até aí concordamos com esse ator, né? Mas qual o ponto que nós já discordamos parcialmente do autor? É que ele diz que tudo o que está acontecendo decorre de mudanças climáticas, sobre as quais os pesquisadores e eu estamos alertando há muito tempo. Tudo o que está acontecendo decorre de mudanças climáticas. Ou seja, ele está dizendo que a própria pandemia, essa Covid-19, decorre de mudanças climáticas. Nós interpretamos que isso é um exagero. É uma hipersimplificação de uma realidade que é mais complexa do que isso, né? Nós não vamos ter tempo agora, nesse breve teste que nós estamos fazendo, para entrar no nosso ponto de vista, mas vale a pena dizer que a nossa visão é diferente disso. Nós não acreditamos que tudo, os problemas, todos estão sendo gerados em decorrência de problemas ambientais que foram criados. Problemas ambientais estão aí, claramente, né? Mas hipersimplificar a problemática mundial, dizendo que todos os problemas que estão aí decorrem de mudanças climáticas, nos parece uma exagerada simplificação e que vai acarretar numa não compreensão das verdadeiras causas profundas dos problemas e, o que é pior, vai acarretar em falsas propostas de soluções, como nós acreditamos que vamos mostrar para vocês ao longo da análise desse texto, né? Bem, só para terminar aqui, ele diz:
há dois fatores, nessa primeira resposta que ele está dando, há dois fatores que não podemos deixar de considerar. Primeiro, as mudanças climáticas causam movimentos ou mudanças na população humana e de outras espécies. Segundo, que a vida dos animais e dos humanos estão se aproximando todos os dias como consequência da emergência climática e, portanto, seus vírus viajam juntos. Aqui talvez haja alguns probleminhas de tradução, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas me passa a ideia, né, de que consequência de emergência climática, isso provavelmente é um probleminha de tradução. Mas eu acho que dá para entender a tese do autor, do sociólogo, né? Primeiro, que as mudanças climáticas causam mudanças na população humana e nas outras espécies que habitam o nosso planeta. E segundo, que a vida dos animais e dos humanos estão se aproximando. Por causa dessas mudanças, as mudanças estão se aproximando todos os dias como consequência dessas modificações climáticas e, portanto, seus vírus viajam juntos. De novo, aqui ele deixa claro que ele atribui uma importância quase que exclusiva ou absolutamente importante para essa causa das mudanças climáticas. E nós, ao longo da análise dessa entrevista, vamos colocar uma análise diferente. Nós vamos dizer que as coisas começam no campo das ideias, principalmente ideias metafísicas, depois as ideias, a ética que domina a nossa época, que depende das nossas visões metafísicas, e depois as nossas grandes instituições, né? O mundo de hoje, como eu li para vocês lá naquela palestra de 11 anos atrás, o mundo de hoje, nós defendemos essa ideia, nos sentimos capazes de demonstrar isso. O mundo não tem nenhuma chance hoje de escapar desses grandes problemas. Zero chance. Zero chance. Nós não chegamos ao ponto que esse sociólogo vai chegar, vocês vão ver daqui a pouco, dizer que há uma ameaça de extinção da espécie humana. Não chegamos a esse ponto, a nosso ver de novo. Aqui é um exagero que ele comete. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas nós fazemos essa afirmação diferente dele. Vocês vão ver no texto, ele é esperançoso de que essa geração, agora na virada do milênio, vai trazer soluções para esses grandes problemas. Nós não acreditamos nisso. No mundo hoje não tem nenhuma... Hoje, com as ideias e as instituições que dominam o mundo hoje, o mundo não tem nenhuma chance de escapar de catástrofes cada vez mais sérias, cada vez mais catastróficas, desculpe o pleonasmo, né? Problemas que vão gerar catástrofes cada vez maiores. Essas que nós estamos vivendo hoje em dia seriam como um pequeno aperitivo das grandes catástrofes que nós estamos semeando.